Trago notícias muito legais, porque esse fim de semana eu vou pra Palmas do Arvoredo, junto com a minha família. A gente vai ficar lá de sexta, acho que até domingo, mais ou menos. Eu amo Palmas do Arvoredo, porque desde quando eu era bem pequenininho eu ia pra lá. E era, assim, muito gostoso. Muito, 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 muito. Só que eu só ia pra lá no inverno. E as memórias que eu tenho de lá são memórias de dias super frios, de chuva ou de sol, mas com muito vento, muito, muito frio. E de fazer fogueira e fazer pinhão. Então, assim, Palmas tem um lugar muito especial aqui no meu coração. Porque sempre que eu vou pra lá, parece que todo o peso que eu tenho sai fora. E como vai ser um fim de semana tranquilo, um fim de semana de paz, um fim de semana de ficar longe do celular, um fim de semana de não ver coisa do trabalho, um fim de semana de não ter que editar nada, eu e o Pedro Henrique decidimos que a gente ia passar numa livraria que tem aqui perto de casa e escolher um livro pra ler no fim de semana. Eu escolhi esse aqui, que se chama Casas Estranhas. E ele é um livro japonês, ele é de terror. E eu fiquei bem animada pra ver como é que ele é, porque as resenhas que eu li sobre ele falavam muito bem. Eu vou inaugurar a panela nova, então eu tô duplamente animada. Basicamente, eu comprei batata, comprei cenoura, comprei pimentão, comprei shoyu, frango. O que mais eu comprei? Tomate. Daí eu vou picar tudo, misturar tudo com shoyu, vou botar frango, vou botar tempero, vou botar cebolinha, botar alho poró, vou botar tudo que eu tenho direito. E vai ficar uma delícia, eu tenho certeza. Ao nascer do dia. Eu queria falar pra vocês que tem um produto de cabelo que eu só consigo encontrar no mercado aqui de Palmas. Então, se alguém alguma vez vier pra cá e for no único supermercado que tem, leva isso aqui. Eu sei que ele não é tão caro, ele foi R$20 e dura bastante, mas ele é um pré e pós-praia e piscina. Aqui tá falando que ele tem proteção para cabelos de sol, mar e brisa, ele é protetor térmico e tem ação condicionante. E assim, eu já li o rótulo, ele não tem glúten, ele é vegano também. Aqui tá falando que ele é livre de óleo mineral e parabenos, tem ativos naturais, livre de glúten, ativos tecnológicos, livre de corantes artificiais, frasco ecológico e biodegradável, cruelty free e é uma embalagem reciclável. Quando eu venho pra cá, eu costumo lavar o cabelo só com shampoo, daí eu saio do banho, passo ele, fico um pouquinho com uma toalha e depois seco com secador. Eu sinto que o cabelo fica super hidratado, fica super brilhante, ele dá um movimento, assim, então vale muito a pena.
que esse é o bolo que você mais mandou bem. Agora deve estar fazendo mais ou menos uns 11 graus, 12, tá bem friozinho. E eu acabei de terminar esse livro que eu tava lendo, se chama Casas Estranhas. E o que eu tenho a dizer é, se tu gosta de um livro rápido, um livro de mistério, um livro de investigação, um livro que fala de assassinato, um livro que tu vai descobrindo as coisas junto com o protagonista, indico muito. Eu só fiquei triste por ele ser tão rápido. É uma leitura super rápida, assim, dá pra ler em um dia tranquilamente. E uma das coisas que eu achei muito legal é que, assim, o protagonista, ele tá procurando uma casa pra morar. Então ele começa a ver casas e começa a ver plantas de casas, e aqui no livro eles mostram as plantas. E ele começa a investigar porque uma das casas que ele foi ver tinha uma planta meio estranha, meio suspeita. E daí cada vez que ele vai investigando sobre a planta da casa, ele vai mostrando aqui, tipo, o térreo, o segundo andar, como é que é. Daí aqui ele sobrepondo a planta do térreo com a planta do segundo andar e como é que fica. Eu não vou falar muito dele para não dar spoiler, só que eu achei ele um livro muito legal. Me lembrou muito uns livros que eu lia quando eu era pequena, que eu vou até deixar uma foto aqui, que eram uns livros de meio que investigação pra criança, e tu ia meio que descobrindo as coisas no livro aos poucos, daí tu tinha que voltar e investigar, meio que tu também tá fazendo parte, tu também é ativo dentro do livro. E fica de indicação, porque é muito bom. Hoje eu tava no café da manhã, tomando meu café bem tranquila, e daí eu recebi uma notificação no YouTube falando que alguém tinha me mencionado num vídeo. Como eu comecei há pouco tempo, eu não tô muito acostumada ainda a ver as pessoas falando de mim, porque na minha cabeça eu faço esses vídeos e assim, eu sei que tem gente vendo, na teoria eu sei que tem gente vendo, mas na prática, quando eu vejo que tem gente vendo, é uma sensação muito diferente. E daí eu recebi essa notificação da menção e fui ver o vídeo. E no vídeo o cara tava fazendo um vlog, tava falando do dia a dia dele. Inclusive vou deixar até aqui o arroba dele pra vocês verem o vídeo. E daí nesse vídeo ele fala, eu tô acompanhando uma menina no YouTube, uma menina que faz uns vídeos muito legais, o conteúdo dela é muito bom. E é muito doido ver alguém falando assim de ti. Por exemplo, alguém que não te conhece, mas vê os vídeos que tu faz e fala que as coisas que tu faz são legais e que são boas. E eu fiquei meio assim, eu? Tá falando de mim? Daí ele falou assim, até vou deixar aqui o canal dela. Daí botou @JuliaAgnes. Eu fiquei, sou eu? Até que ontem eu também tinha recebido uma mensagem de uma amiga minha de infância, que ela mandou um vídeo que era ela e o marido dela assistindo um vídeo meu. E pra mim a reação foi muito parecida, porque foi assim,
não sou só eu e a câmera. E quando eu posto, tudo bem que aparecem os números de visualização, e não é uma coisa, assim, abstrata. As pessoas realmente estão vendo. O que tá ali é o número de pessoas que realmente tá assistindo. Eu sinto como se o YouTube fosse um incentivo a mais pra eu fazer as coisas, porque eu sempre comento, né, que eu fico muito em casa, que a minha saúde é meio altos e baixos, e eu tenho um certo receio de sair. E mesmo antes da pandemia, eu nunca fui uma pessoa de sair muito. Tanto que teve uma época que eu tava investigando, ainda não sabia o que eu tinha, não sabia que era doença celíaca, e eu fiquei 1 ano dentro de casa. E foi 1 ano, assim, que eu não conseguia sair na esquina, porque eu tinha medo de chegar na esquina, passar mal, as pessoas verem e ficar assim, não, todo mundo tá vendo, eu tenho que ir pra casa. 1 ano assim. E daí passou um tempo, teve a pandemia, fiquei mais aqueles anos dentro de casa. Ver que agora eu tô conseguindo sair e ver que esses vídeos estão sendo um incentivo a mais pra eu realmente colocar a cara a tapa e sair mais, e fazer mais coisa. E é muito gostoso depois reassistir e falar, caraca, eu fiz isso. Tipo, caraca, aquela pessoa ali sou eu? E é muito doido se ver assim como essa pessoa do YouTube. Porque, por exemplo, quando eu assisto vídeo de outras pessoas, eu sempre penso, caraca, a vida dela é tão legal, pô, ela faz tanta coisa. E daí às vezes eu penso, eu não faço nada. Mas daí eu mesma assistindo os meus vídeos, eu penso, cara, mas olha que legal, tipo, olha o que eu consegui fazer, olha o medo que eu consegui enfrentar e, enfim, várias outras coisas. E daí, recebendo aquela notificação de menção no vídeo e vendo o que aquele youtuber tava falando e o jeito como ele falava, tipo, não, o conteúdo dela é muito bom e ela começou há só 3 meses. E eu fiquei, meu Deus. E loucura ver que não é só legal pra mim assistir, porque são coisinhas que eu faço, por exemplo, ir na casa da minha avó. É tão gostoso depois reassistir e ver, pô, que legal, que momento gostoso que eu passei lá. Ou vim aqui pra Palmas, que eu sempre tive memórias muito boas. E daí reassistir e pensar, nossa, olha que delícia que foi aquele fim de semana, que gostoso que é aquilo, tantas coisas boas que eu vivi, coisas boas que eu fiz. Acho que o que eu tenho a dizer é que o YouTube tá me fazendo muito bem e tá sendo uma coisa muito legal gravar vídeos e editar e postar e receber os comentários e as mensagens de vocês incentivando. E acho que era isso que eu tinha pra falar, porque realmente, assim, tá sendo muito bom.